Olá, professores, novamente sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos iniciar a nossa formação com um tema muito especial. Eu peço licença aqui para apresentar para vocês o nosso tema. Ele vem ao encontro de todos o comportamento humano e, em especial, também o tratamento do tema da educação especial presentes nas diferentes disciplinas, nos diferentes comportamentos. E isso vem também nos confortar, porque temos as diretrizes de acompanhamento já presente, um documento consolidado, que vamos conhecer aqui através das especialistas, a nossa querida Janaína e também Isabel, que vai trazer a referência sobre o tratamento da educação especial na rede do Estado de São Paulo, assim como um todo. Nessa perspectiva, trazemos aí os nossos objetivos iniciais, que é educar as crianças e adolescentes, adultos, idosos, em diferentes etapas, pensando sobre a importância da educação especial, a importância de trazer esse tema, tanto no tratamento da aprendizagem, quanto no envolvimento humano. Até mesmo a arte de brincar e aprender, que foi abordada na última formação, vem aí também dialogar com o tema dessa formação em direitos humanos. Nós vamos trazer, então, a inclusão, o tratamento da educação especial e também o tratamento da informação sobre direitos humanos, o comportamento de todos nós em uma sociedade, respeitando, e os demais itens eu vou deixar para as especialistas aí falarem. Então, nós temos aí uma entrada, convidado especial a Sandra Regina Flório, que vem trazer tanto a experiência profissional como advogada e especialista em educação especial, como também trazer o diálogo dos direitos humanos presente em toda a sociedade, além dos muros da nossa escola. Então, esse importante diálogo vem também consolidar, através do documento orientador, que é a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, que vem trazendo esse documento consolidado, confirmando diretrizes de acompanhamento e de observação e reflexão diante do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Em seguida, trataremos aí sobre a questão das intervenções possíveis no que se refere às indicações literárias. E nós teremos a nossa querida Camila, PCNP Camila, que trará aí, em conjunto com práticas exitosas, trará também as indicações de obras que as escolas receberam e que receberão a segunda parte do complemento das obras que farão parte do acervo literário da sala de leitura. Então, vejam que eu vou pedir novamente aquela valorosa atenção dedicada ao tempo e atenção de vocês, porque o tema é reflexivo e vem trazer, com certeza, o nosso comportamento diante de várias observações que serão colocadas aqui. Então, a gente pede para vocês também terem atenção e colocarem as observações lá no chat do YouTube, assim como na entrada inicial do Teams, mas lá no chat do YouTube estaremos aí concomitante com vocês. Vocês estão postando e nós estamos respondendo, observando a participação de vocês na formação, que é muito importante. E outra solicitação é que nós temos também, pessoal, como a gravação fica de maneira atemporal, nós aguardamos as postagens dos professores também que assistem à tarde, no período da tarde. Então, nós temos 10 horas de formação de língua portuguesa e à tarde os professores que estão em ATPC, eles também estão observando e revendo as informações. E nós estamos aí também observando no período da tarde as postagens dos professores. Então, fiquem à vontade aí para postar os comentários. Em seguida, finalizando, teremos aí uma finalização sobre a observação do simulado que foi aplicado pela DE, Língua Portuguesa e Matemática, e também, pessoal, é de fundamental importância a atenção de vocês nesse momento. Então, após apresentar os objetivos, eu trago esse vídeo inicial como forma de reflexão e introdução ao tema. Então, vamos lá, pessoal, vamos escutar aí. Já pensou se você tivesse que fechar os olhos? O que você enxergaria? Já imaginou se precisasse ficar calado? O que diria?
E se não pudesse andar? Aonde iria? Existe em cada um de nós uma força chamada amor, capaz de nos fazer enxergar, falar, nos levar aonde sonhamos ir. Basta querer, basta escolher. Somos únicos, cada um de nós, e como tal, dotados de nossas particularidades, limitações, dons, necessidades, sonhos, medos. Somos iguais, você, eu, diferentemente iguais. Sem muro, sem preconceito, sem racismo, sem essas coisas. Todo mundo tem que entender que todo mundo é igual, ninguém é diferente, nunca vai ser. Choramos e também damos boas risadas. Somos pensativos e também muito comunicativos. Somos recheados de planos, metas que buscamos dia após dia. Somos por dentro e por fora. Nem sempre se enxerga a luz do dia ao sair de casa pela manhã. Mas o vento que toca seu rosto e brinca com seus cabelos, é incrível. Existe sempre um modo melhor de enxergar a vida. Se você ainda não enxergou, é porque não fechou os olhos. Experimente. Muita gente precisa da sua ajuda. Eu só preciso do seu respeito. E se não for pedir muito, do seu carinho. Don't think that a drop of tear makes the world stop spinning around. Not even the sharpest scream can be louder than a beat of a heart. If sorrow is all you know, tell you a secret, my friend. A smile on your face decreases your pain. Life is now. Make the best of today. A deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais. Um lindo vídeo, sensível. A deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais. Que linda frase, lindo vídeo. Sensibilidade para introduzir o nosso tema, que vem à apresentação da nossa estimada convidada, Sandra Regina Flório, que trouxe aí a possibilidade de diálogo com os professores da Rede Estadual de Sorocaba, e agradeço desde já a oportunidade em poder escutar as suas orientações e refletir diante delas no nosso espaço educacional. Então, já venho agradecer a Sandra. E quem é a Sandra? A especialista Sandra. A Sandra Regina Flório, ela é mestre em educação, professora universitária, mediadora e conciliadora do TJSP. Nós temos também a intervenção de uma especialista, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá na OAB de Sorocaba. Olha que importância, bem-vindo ao encontro do nosso tema. Advogada especialista em processo civil, especialista em conciliação e mediação de conflito, aí trazendo os nossos estudos em relação a direitos humanos, comportamento humano, pós-graduanda em Direito Civil e Empresarial e terapeuta ocupacional. A Sandra, então, vem apresentar o tema Educar em Direitos Humanos e Educação Inclusiva. Mais uma vez, Sandra, seja muito bem-vinda. Em suas palestras, a professora Sandra, ela afirma que nós precisamos enfatizar que as pessoas com deficiência e suas famílias precisam de políticas públicas efetivas para que a inclusão escolar e educação seja para todos,
em prol da garantia de direitos humanos das pessoas com deficiência e seus familiares. Olha só, pessoal, essa igualdade democrática em relação ao comportamento e também às condições de atendimento a todos, de maneira igual e respeitando as diferenças e as habilidades em que cada um possui no comportamento humano. Então, eu passo a palavra nesse momento para a especialista Sandra Regina Flório. Muito obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, né? Sejam bem-vindos a esta formação. Gostaria de agradecer o convite para participar e estar aqui neste momento conversando um pouquinho com vocês. Vou me apresentar, né? Embora aí a professora Márcia já tenha feito, mas eu gosto sempre de fazer uma apresentação breve a meu respeito, contar um pouquinho da minha história, e hoje tenho a oportunidade de estar aqui para fazer um bate-papo com vocês, para conversar um pouquinho, falando sobre educar em direitos humanos, e a gente poder falar sobre a educação inclusiva, né? Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar aqui, né, não só o meu material, mas que também a gente possa fazer esse bate-papo de uma forma que vocês vão acompanhando aí tudo que eu vou trazendo para vocês. Então, temos aí o nosso tema, né, Educar em Direitos Humanos, Educação Inclusiva. Meu nome é Sandra Regina Flório, as pessoas me chamam de Sandra Flório, sou professora, sou mestre em educação e coloquei aqui o meu e-mail para vocês, sandraflorioadv@gmail.com, tá? Embora, né, a professora Márcia já tenha feito aí a minha apresentação, eu gosto de colocar um pouquinho, né, do meu trabalho, até para explicar um pouco do meu histórico, para vocês conseguirem entender um pouco, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, uma advogada, né, vai vir falar de direitos humanos, aí vai chegar aqui e vai despejar legislação na gente, e qual é a vivência que ela tem com a educação, o que ela sabe da sala de aula, para vir falar com a gente, né, a esse respeito. Então, para a gente tratar aqui do nosso tema, o que a gente vai fazer, né? A gente vai falar de direitos humanos, a gente vai falar da questão da educação para todos, né? E a gente vai falar um pouquinho da questão dos recursos, das práticas a serem desenvolvidas, ou que devem ser desenvolvidas no cotidiano escolar. Principalmente pensando o quê? Em qual foco? Na estimulação de habilidades e potencialidades de cada aluno, né? E aí vocês que estão em sala de aula, com certeza têm muitas condições de quê? De verificar essa questão de avaliar potencialidades e habilidades, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver e precisa entender, primeiro, né? A minha questão aqui é trazer algumas ideias. Por quê? Porque a gente não vai ter tempo para fazer uma discussão extremamente profunda, mas é que a gente possa colocar alguns temas, algumas reflexões, para que vocês despertem aí para novas discussões, para rodas de conversa, para bate-papo entre vocês, e futuramente, se Deus quiser, a gente poder aí se encontrar de novo e conversar mais profundamente um pouco sobre tudo isso. Então, quando a gente fala, né, de direitos humanos, o que a gente precisa pensar? Que os direitos humanos, eles estão relacionados a direitos inerentes a todos os seres humanos, toda e qualquer pessoa, todo ser humano, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, isso é o primeiro aspecto que a gente precisa pensar.
equivocadamente, o que a gente costuma pensar. E aí, fundamental é o nosso papel enquanto educador. Não deixar que as pessoas fiquem, né, com essa impressão equivocada, né? Pensa-se, e muitas vezes acaba se distorcendo esse conceito de direitos humanos, vinculado a quê? Os direitos humanos protegem somente minorias, protegem somente bandidos, né? Tanto que muitas vezes a gente ouve, talvez alguns de vocês já ouviram a expressão, direitos humanos é vinculado aos direitos dos manos, né? Então, só para defender bandido, só. E não é, né? Na verdade, a busca dos direitos humanos, a gente vai conversar brevemente sobre isso, é o quê? É trazer uma questão de igualdade para todas as pessoas, independentemente de qualquer condição. Quando a gente fala dos direitos humanos, nós temos um deles aí, que é o nosso foco central, que é a questão da educação. Quando nós falamos de educação, né, dentro dos direitos humanos, nós estamos falando da educação para todos. E eu costumo perguntar, né, isso eu já fazia desde que eu trabalhava na saúde e tal, porque a gente, muitas e muitas vezes, a gente tem um discurso que é falar isso, né? Porque a gente quer uma educação para todos, uma escola para todos. Às vezes, teoricamente, até o discurso fica bonito. E aí eu costumo dizer, mas espera aí, e quem que cabe aí nesse seu todos? Quando a gente fala, né, educação para todos, mas quem cabe no seu todos? E essa é uma das reflexões que eu gostaria de deixar para vocês, que acredito ser um debate extremamente importante. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente pensa sobre o assunto, a gente pensa e fala assim, não, é importante a educação para todos, mas, se a gente pensar bem, olha, aquele talvez não tenha... Então, será que a gente realmente tem esse olhar do todos? Será que a gente realmente está falando de igualdade sem nenhuma distinção? Então, é extremamente fundamental a gente pensar nisso e fazer essa reflexão, né? Se a gente pegasse aí somente essa questão, com certeza conseguiríamos fazer uma roda de conversa com elementos riquíssimos para debate, né? Porque a gente sabe que para que isso funcione efetivamente, uma educação para todos e de qualidade, nós precisamos de muitos itens, de muitos mecanismos, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de investimentos, nós precisamos de recursos humanos, nós precisamos de muitos fatores que interajam, mas nós precisamos também pensar como nós encaramos tudo isso. Então, o primeiro fator é como a gente vê tudo isso, e depois a gente compor tudo mais que é necessário, tá? E o terceiro ponto, pensar que recursos, que práticas são necessários para que realmente a educação para todos possa ser efetivada, né? Então, atendendo a quê? Atendendo a necessidade e a especificidade de cada um dos alunos, considerando o quê? Cada ser humano é único, né? Se a gente verificar, se a gente olhar, cada um de nós que estamos aqui neste momento,
cada um de nós tem as suas características, as suas habilidades, as suas dificuldades. Então, é de extrema importância que a gente consiga enxergar isso, né? Então, lógico, mas a gente foi alfabetizado de alguma forma X e tal. Sim, mas era tudo o quê? Da mesma forma, né? Todo mundo era visto exatamente da mesma forma. E a gente precisa considerar o quê? Uma evolução, né? Uma evolução da sociedade, dos conceitos, tudo mudou. E a gente precisa acompanhar todas essas mudanças. E para que a gente consiga realmente ter uma educação para todos e atender as necessidades e as especificidades de cada um, a gente precisa aprender a olhar individualmente para cada pessoa. Para isso, também, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver quem está à nossa frente. Mas quem está à nossa frente, antes de enxergar uma dificuldade, a gente precisa enxergar quem? Temos uma criança, um adolescente, um aluno, um ser humano, que tem habilidades, potencialidades, capacidades e também tem dificuldades, necessidades. Muitas vezes o que acontece? A gente já chega enxergando limitações, dificuldades, necessidades, comportamentos inadequados, e aí isso tudo nos bloqueia de enxergar que aquela pessoa também tem potencialidades, habilidades e capacidades, né? Então, parece que a gente só consegue enxergar questões que estão vinculadas ao que a pessoa não faz, né? Então, por isso a importância da gente também cuidar um pouco do nosso olhar, tá? E aí, eu gosto sempre, né, de trabalhar aí com algumas imagens, trabalhar com algumas coisas, para quê? Para que a gente possa, na verdade, refletir um pouquinho, né? Que tipo de escola a gente quer, como a gente pode colocar aí todos os alunos, meninos, meninas, juntas, no sentido de, não importa se tem uma deficiência visual, se tem uma deficiência física, né? Uma dificuldade de locomoção, se é branco, se é negro, não importa. Todos têm os mesmos direitos. E quais são os recursos que o professor pode utilizar para quê? Para promover que esses alunos interajam, trabalhem em conjunto e possam evoluir aprendendo com essas diferenças, aprendendo a respeitar, inclusive, a limitação do outro, o tempo do outro, tá? Bom, entrando um pouquinho, né, na questão aí para a gente falar dos direitos humanos, embora não vá fazer isso de uma forma muito técnica, né, mas algumas coisas são importantes só para a gente aí ponderar. Então, na esfera do direito internacional, o que a gente tem, né? A gente tem a questão de tratados e convenções internacionais, tá? Então, quando a gente fala, né, de direitos humanos, a gente está falando disso, a gente está falando de documentos de direito internacional, ou seja, de tratados e convenções internacionais. E, na verdade, esses documentos, eles vão trazer o que para a gente, né? Eles vão trazer as questões relacionadas aos direitos das pessoas decorrentes das necessidades humanas, tá? Então, eu coloco aqui, né, para vocês, na verdade, somente um esquema a respeito, né, falando aí do direito internacional, os tratados e convenções, ou seja, o tratado, ele é um acordo formal, escrito, né, ele é aí feito por sujeitos de direito internacional, ou seja, entre estados, entre organizações internacionais,
que têm o quê? Que têm interesses mútuos, né? E aí esses tratados, essas convenções, eles buscam produzir efeitos jurídicos, tá? Então, muitas vezes são usados como sinônimas as expressões tratados, convenções, pactos, protocolos, tá? Então, juridicamente, existem algumas diferenças, mas a gente aqui, né, pode utilizá-los como sinônimo para entender que esses documentos, eles visam trazer essa proteção internacionalmente, né? E esses documentos, eles foram criados por países, né, por organizações internacionais que tinham como foco, que têm como foco a proteção dos direitos humanos, ou seja, proteger o ser humano num nível, numa esfera mundial. E aí, a gente tem, na verdade, a ONU e a OEA, né? A ONU, Organização das Nações Unidas, e a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. A ONU, ela é a entidade que coordena o sistema global de direitos humanos, sistema global ou universal de direitos humanos. E ela vai produzir todos os documentos que integram o sistema universal. Tanto que ela foi fundada em 1945 e em 1948 foi aí feita, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos. E a OEA? A OEA, ela coordena e representa o sistema regional, né, de direitos humanos. Então, na verdade, ela busca envolver aí os países relacionados aos Estados americanos, tá? Então, só para a gente ter essa noção. O que a gente tem mais que ressaltar para vocês? E isso é uma questão bastante importante. Por quê? Porque a gente ouve muito falar, direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. E, às vezes, a gente ouve falar direitos fundamentais, né? Então, quando a gente ouve falar direitos humanos, nós estamos falando dos documentos que são os tratados e convenções, ou os pactos, ou seja, os documentos na esfera, no âmbito internacional. Então, todos os documentos internacionais, tratados, convenções, pactos, eles estão buscando resguardar os direitos humanos. Então, está falando da vida, da liberdade, da saúde, da educação, da privacidade, tudo no âmbito mundial. Então, a gente está falando de direitos humanos. Quando a gente está no âmbito nacional, ou seja, dentro de um país, nós temos uma lei nossa, né? No nosso caso, nós temos a Constituição Federal de 1988, que é a que está em vigência até o momento, e nós temos o quê? Os direitos fundamentais. Então, na esfera, no âmbito internacional, a gente fala direitos humanos. No âmbito nacional, a gente fala direitos fundamentais, que é o que a gente tem na Constituição. Mas se a gente pegar a Constituição Federal e olhar lá, no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, a gente vai ver, basicamente, a mesma coisa que a gente tem na Declaração Universal de Direitos Humanos com relação à vida, liberdade, educação, tá? Então, só para a gente pontuar essa questão. Na esfera internacional, direitos humanos. No âmbito nacional, a gente trata como os direitos fundamentais. Coloquei aqui para vocês, só para um esclarecimento, né? Porque às vezes a gente acaba ficando com dúvida. E aí, né, como a gente vai falar um pouquinho da educação inclusiva,
é importante também a gente observar uma questão importante, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Então, a Convenção, ela é um documento internacional, né? Ela é um texto construído por 192 países, tá? E tem a principal finalidade de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Então, na verdade, mas por que ter, né, um documento internacional específico para pessoas com deficiência? Precisa ter um documento específico para pessoas com deficiência, por quê? Por serem pessoas em situação de maior vulnerabilidade, e estas pessoas, mas os direitos humanos não devem proteger a todos? Sim, mas a gente tem, né, determinados grupos que, por estarem em situação de vulnerabilidade, eles precisam de uma regulamentação legal ainda maior. Então, a gente tem, né, tanto na esfera internacional quanto na esfera nacional, leis que vão dar aí essa proteção. Tanto que a gente tem, né, na esfera internacional, da criança, da mulher, relacionado à tortura, a racismo. Então, tem N documentos internacionais e a gente tem também leis no âmbito nacional para dar aí essa proteção, né? O Estatuto do Idoso, o ECA, né, da criança e do adolescente, a Lei Maria da Penha e outras. Por quê? Porque, na verdade, nós ainda temos, né, esses públicos com uma situação aí de vulnerabilidade maior que necessitam dessa proteção e, por isso, uma legislação específica, tá? E quais são aí os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que são importantes? O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, a independência das pessoas, a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença e a aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, igualdade de oportunidades, acessibilidade, igualdade entre o homem e a mulher e o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Então, se a gente pegar esses princípios, né, da Convenção e trouxer para dentro do cotidiano escolar, dentro do ambiente escolar, o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Como que a gente pode pensar na questão da autonomia, da independência, da não discriminação, da efetiva participação e da inclusão na sociedade? Como que a gente pode trabalhar com todas essas questões dentro do nosso cotidiano, na escola? É importante a gente buscar reflexões nesse sentido, tá? Aí eu trago para vocês, né, uma questão que é para organizar um pouquinho e vocês conseguirem entender o seguinte. Essa pirâmide, a gente fala que é a questão da hierarquia das leis, né? E aí, a gente tem no topo da pirâmide aqui a Constituição Federal, que é o quê? É a nossa lei maior. É a lei mais importante que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro, tá? E aqui, né, existe uma setinha aqui indicando o quê? Que os tratados internacionais de direitos humanos que são aprovados, né, de acordo com o que indica aqui
o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que fala, na verdade, que os tratados internacionais de direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil e que, ou seja, né, que o Brasil assinou, participou lá de toda a discussão e tal, que eles forem votados, né, pela maioria no Congresso 2 vezes, tal, eles vão ingressar aqui com status de emenda constitucional, ou seja, eles vão ter aqui uma importância como a nossa Constituição. E o nosso primeiro documento que ingressou no ordenamento jurídico com essa importância é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o que a gente precisa entender? Que lá no topo da pirâmide, nós temos aqui também a Convenção. Então, a importância que nós temos de respeitar e realmente buscar atender ao máximo tudo aquilo que se refere, né, à pessoa com deficiência, tá? E aí, abaixo a gente tem os tratados que não foram aprovados, né, internacionais de direitos humanos que não foram aprovados de acordo com o artigo 5º, as outras leis, né, então as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, e depois as portarias, os decretos, tal. Então, isso é uma hierarquia que a gente utiliza no direito. Mas eu queria mostrar para vocês essa questão para a gente verificar o quê? Que aqui nós temos a Constituição e temos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, porque ela tem status de emenda constitucional, tá? O que é importante também a gente frisar aqui, né? Algumas questões também para uma breve reflexão. Constituição Federal tem como fundamentos a cidadania, está lá no artigo 1º da Constituição, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Como objetivos fundamentais, no artigo 3º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 5º, que fala de direitos e garantias fundamentais, a questão da igualdade. Então, assim, estou só citando aqui 3 coisas importantes nos fundamentos, objetivos e direitos e garantias, para a gente pensar o quê? Todos precisamos pensar na questão da cidadania e na dignidade da pessoa humana. Buscar o quê? Promover o bem de todo e qualquer cidadão sem nenhuma forma de discriminação. E pensar na questão da igualdade. Então, como que eu vou oferecer o direito à educação para todos, pensando que todos devem, né, ter o direito e o acesso à escola em condições de igualdade, e pensar também, né, que essa questão do acesso à escola, eu preciso pensar na dignidade daquela pessoa. Então, não é só receber aquela criança ou aquele adolescente, eu preciso pensar nas condições dignas, né, no oferecer algo para ele realmente. E aí a gente pensar exatamente como fazer com que tudo isso aconteça no nosso cotidiano. Que mais que a gente tem com relação ao direito à educação? Eu coloco aqui para vocês 3 leis importantes. Primeiro, lá no topo da nossa pirâmide, a Constituição. A Constituição traz, dos artigos 205 a 214, o direito de todos à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, especificamente, no artigo 206, inciso 1º, igualdade de condições para acesso e permanência na escola.
E aí, quando a gente fala disso, né, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a gente precisa refletir um pouquinho. Que condições são essas que são oferecidas na nossa prática cotidiana para todas as crianças, para todos os adolescentes? E também outras duas legislações infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição, no topo da pirâmide, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe a respeito da educação nos artigos 53 a 59, e a Lei Brasileira de Inclusão, nos artigos 27 a 30, que também vão falar aí da questão da educação e do suporte, né, que precisa ser dado às pessoas com deficiência. Então, questão do atendimento educacional especializado, a questão aí da sala de recurso, né, os profissionais, então, profissional de apoio pedagógico, se necessário for, a questão do cuidador, se necessário, todas essas questões precisam aí ser consideradas. A Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela passou aí por uma trajetória de 15 anos em tramitação, desde a sua proposta inicial até a sua aprovação em 2015. Até porque ela teve, né, algumas propostas iniciais, depois veio a convenção, né, e aí ela precisou de uma readequação para que ela caminhasse com as ideias e com as propostas da Convenção Internacional, né? Então, ela segue totalmente a diretriz da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e reconhece a necessidade de garantir a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, assegurando todos os seus direitos. Aí, o artigo 2º traz um conceito, né, de pessoa com deficiência, que é um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí eu gosto muito, né, de colocar aí as imagens, e qual é o lugar da pessoa com deficiência, onde ela quiser. É isso que a gente precisa pensar, né? Nós precisamos construir uma sociedade para quê? Para que a pessoa com deficiência possa transitar em qualquer lugar, possa estar em qualquer lugar e tenha condições de estar em qualquer lugar. E aí eu também coloco aqui 2 conceitos importantes trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão, referentes à acessibilidade e às barreiras, né? Então, são conceitos retirados da lei, né? Que é a questão da acessibilidade, então, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, né, de uso público ou privados, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E a questão das barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, né, e o exercício dos seus direitos. E aí, gente, eu gosto muito de trazer essa questão das barreiras, e aí a própria lei traz, né, as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, na comunicação, na informação, as barreiras atitudinais e tecnológicas, e traz um conceitinho de cada uma delas, que infelizmente a gente não tem tempo para falar. Mas eu trago isso porque eu penso que esta aqui é uma das barreiras mais sérias que a gente tem, que é a barreira atitudinal. Como a gente enxerga o outro, como a gente enxerga a pessoa com deficiência, como a gente olha para o outro. Então, esta talvez seja uma das principais barreiras que a gente enfrente, ou que a pessoa com deficiência enfrente no cotidiano, e que precise ser quebrada.
Então, talvez aqui esteja um grande desafio a ser trabalhado, na escola, na comunidade e em todos os lugares, com os pais, com as famílias, né? Porque aqui a gente tem muitos entraves. Às vezes, até com o educador que é mais tradicional, né? A gente tem uma questão relacionada às barreiras atitudinais. Por quê? Porque muitas vezes ela acha que a criança com deficiência não tem capacidade de aprender, ela não tem capacidade de evoluir, ou ela até tem capacidade de evoluir, mas não dentro do ambiente escolar comum, regular, tá? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. E quando a diferença, infelizmente, dificulta, a gente precisa buscar modos de facilitar. É isso que a gente precisa buscar, embora aqui, né, só sejam questões físicas, a gente precisa pensar nas outras também, né? Aí a gente tem uma questão que vocês devem ter bastante contato, né, que é uma questão histórica, né, da questão da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, né, que a gente ainda tem muitas vezes isso acontecendo na escola e em alguns outros ambientes, mas a gente fala da escola porque nós estamos aqui falando com professores, com educadores, né? Então, pensar na exclusão era você pensar que as pessoas com deficiência não existiam, né? Então, elas não faziam parte da sociedade. Segregá-las era pensar nelas separadas. Então, elas ficam lá na escola especial, a gente toca aqui a nossa escola e está tudo bem. Integrar as crianças ou os adolescentes com deficiência significa pensar o quê? Vamos colocar todo mundo junto, mas eles ficam no cantinho deles e os outros ficam aqui. Então, é você pensar numa classe especial dentro da escola regular, alguma coisa assim. E pensar na inclusão de fato é você conseguir aceitar as diferenças, é você olhar para cada um enquanto ser único, é você conseguir enxergar a diversidade e você conviver com essa diversidade, valorizando cada uma das pessoas. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um processo de construção, mas a gente precisa lutar todos os dias para que isso realmente aconteça. E aí, para que a gente possa lutar para que isso aconteça, a gente tem as competências gerais aí, né, do BNCC, para que a gente possa utilizar essas questões, para que a gente possa usar as diferentes linguagens, para que a gente possa exercitar a empatia, possa exercitar a cooperação, para que a gente possa trabalhar com as responsabilidades dos próprios alunos, para que a gente tente montar subgrupos, para que a gente busque, né, estratégias e formas de valorizar isso dentro do próprio grupo escolar, né? Infelizmente, meu tempo aí está muito rápido e eu não vou conseguir explorar isso aqui com vocês como eu queria. E quais que são as principais barreiras que a gente precisa vencer? As barreiras arquitetônicas, porque os nossos espaços nem sempre são adequados, as barreiras no acesso à informação, inclusive digitais, na comunicação, com a questão de Libras, por exemplo, as barreiras atitudinais relativas ao comportamento e à atitude em relação às pessoas com deficiência, e, além de adequar os espaços, a gente precisa desenvolver mais produtos e serviços acessíveis, principalmente com a ativa participação das pessoas com deficiência, que muitas vezes a gente quer pensar nas coisas para a pessoa com deficiência, mas só a gente pensar, deixando eles de lado, sem a participação deles. Promover o acesso a informações, possibilitando o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a gente precisa discutir mais, falar mais, tentar se envolver mais com todas essas questões. Buscar a equidade atendendo às necessidades de cada um e construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva que atenda a todos.
E aí, essa imagem eu sei que é bastante utilizada, né? Mas a gente precisa pensar nisso, né? Quando a gente fala da questão da igualdade, da equidade, a gente precisa ver. Todo mundo precisa exatamente da mesma coisa? Ou a gente precisa olhar para cada um deles e ver qual é a necessidade de cada um para que todos consigam atingir aí um objetivo. O objetivo não vai ser atingido da mesma forma, mas todos têm as oportunidades de ver. Então, que a gente seja esse instrumento, né? Que a gente consiga ser esse instrumento. Eu quero só colocar para vocês esse símbolo de acessibilidade da ONU, que eu não sei se vocês conhecem, é a proposta que a ONU tem de trocar aquele símbolo da cadeira, né, que representa a deficiência física, por esse símbolo. E esse símbolo, na verdade, ele é uma figura simétrica conectada, né, por 4 pontos a um círculo, buscando representar o quê? A harmonia entre o ser humano e a sociedade, o ser humano com os braços abertos, buscando simbolizar a inclusão da pessoa com deficiência e com todas as habilidades e em todos os lugares, tá? Então, acho que é importante também a gente buscar a divulgação desse símbolo que ainda é pouco conhecido. Deixo também essa charge para vocês, né? Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. Então, que a gente possa, na verdade, construir pontes, para que a gente pense, nós não vamos pôr um muro como barreira, nós vamos construir pontes para que as pessoas consigam, junto com a gente, atravessar e chegar do outro lado, tá bom? Esse aqui é bem rapidinho. Eu não tenho pernas, tenho sentimentos. Eu não posso ver. E penso o tempo todo. Sou surda e quero me comunicar. Porque as pessoas me veem como inútil, sem pensamentos, sem voz. Quando sou tão capaz quanto qualquer outro de refletir sobre o nosso mundo. Coralie Severs, do Reino Unido. Então, gente, a mensagem que eu deixo para vocês é: as pessoas com deficiência não precisam de caridade. Elas não precisam que ninguém tenha dó delas. Elas precisam de dignidade. Elas precisam ser tratadas com respeito, elas precisam de oportunidades e elas precisam ser olhadas como ser humano, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Deixo, né, o meu e-mail para vocês e estou à disposição. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigada, Sandra Regina Flório, por sua participação na nossa formação, especialista que trouxe um embasamento teórico e prático sobre o tema inclusão e também sobre o tema direitos humanos. Então, muito obrigada mais uma vez, Sandra. Nós estaremos agora recebendo as 2 especialistas da Política Educacional do Estado de São Paulo no que se refere à educação especial, a PCNP Isabel e a PCNP Janaína. Ambas trarão informações importantes e trarão também o embasamento sobre as diretrizes que regem o referido documento. A Política da Educação Especial do Estado de São Paulo, nós trouxemos aí uma reflexão inicial sobre a educação especial como um todo, como um direito humano, e que perpassa apenas do acesso e a permanência, mas foca principalmente qual a participação desse estudante na sua aprendizagem, trazendo aí uma garantia e uma qualidade no atendimento individualizado de cada ser. Nesse momento, então, eu passo a palavra às 2 especialistas. Muito obrigada. Olá a todos e todas, meu nome é Isabel, eu sou PCNP dos anos iniciais com ênfase na educação especial e viemos aqui hoje para apresentar para vocês a política da educação especial do Estado de São Paulo, lançada no final de setembro. Dando continuidade, nesse slide, nós vamos pontuar a Diretoria de Ensino de Sorocaba, né, as pessoas responsáveis pelo acompanhamento da educação especial, tá?
Dentro dela tem as PCNPs, os supervisores, e compondo a nossa diretoria de ensino, Luiz, que é o diretor do núcleo pedagógico, e a Rosenilda, a nossa dirigente. A política de educação especial do Estado de São Paulo, vocês irão recebê-la através do arquivo em PDF. A SEDUC, com o firme compromisso de garantir o acesso, a permanência e a participação de todos e todos os estudantes, sem exceção, a educação de qualidade, apresenta à Rede Estadual Paulista, em documento consolidado, a política de educação especial do Estado de São Paulo. Dentro da política, nós constamos com 10 diretrizes da educação especial. Dentro delas, o ensino regular, as tecnologias assistiva, cultura inclusiva, o ensino colaborativo, a educação básica, o AE, a rede escolar inclusiva, transversal, o DUA e a educação e trabalho. Vamos lá para as duas primeiras diretrizes. Ensino regular, que é a inclusão de todos e todas estudantes nas classes do ensino regular, garantindo acesso, permanência e participação. A conclusão da educação básica, equidade e qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a conclusão de todas as etapas da educação básica. Agora, iremos para um quiz, uma interação que nós iremos fazer pelo chat. Como podemos garantir a inclusão dos estudantes público-elegível da educação especial? A. Equidade, respeito e igualdade de direitos. B. Qualidade do processo ensino-aprendizagem. C. Derrubar barreiras, sejam atitudinais ou comportamentais. E D. Todas as alternativas estão corretas. Então, vamos ter um tempinho aí para vocês estarem respondendo A, B, C ou D no chat. Enquanto isso, vamos conversando um pouquinho, vocês podem interagir, colocando também o nome da escola de vocês. E é muito importante essa interação, tá? E vou colocar aqui que me coloco sempre à disposição. Quem tem meu WhatsApp, quem não tem, pode pedir que eu coloco por e-mail. Tá, vamos lá. Todas as alternativas estão corretas. Por quê? Por que todas as alternativas estão corretas? Porque para garantirmos a inclusão dos estudantes público-elegível da educação especial, nós precisamos da equidade, da qualidade, de derrubar barreiras, sejam barreiras físicas, né, do próprio prédio, de rampas, de elevador. Então, são essas as alternativas, né, e todas as fases que temos que ter para garantir a inclusão, né, dos alunos, dos estudantes. Esqueci de colocar um ponto para vocês. Hoje, né, eu falo que a gente vai acabar tendo que reaprender certas nomenclaturas. Então, alunos, hoje utilizaremos, a partir de agora, estudantes, tá bom? Vamos lá. O DUA. O que é o DUA? O DUA também é uma das diretrizes da educação especial. Então, vamos conversar um pouco sobre o que vocês acham que significa o DUA. Escrevam no chat para mais uma interação. Sim ou não, se vocês conhecem o significado de DUA. É muito importante nós nos interagirmos, porque aprendemos no coletivo, né? Eu falo que o trabalho colaborativo, ele enriquece, seja na educação especial ou não, mas ele precisa, nós precisamos um dos outros, então nós vamos construir juntos, né? Isso que é importante do trabalho colaborativo. Então, coloquem aí sim ou não do chat. O que é o DUA? Vocês forem pesquisar sobre o DUA, tem estudiosos que falam desenho universal da aprendizagem ou desenvolvimento universal da aprendizagem. O que seria ele? Nós colocaríamos o DUA em 3 etapas. São elas: a forma de apresentação, ter acesso a diferentes maneiras de apresentação do mesmo conteúdo. Então, vamos colocar um exemplo.
Se nós fôssemos trabalhar sobre o corpo humano, nós utilizaremos diversas estratégias para trabalhar o corpo humano, tá? Essa seria uma das fases do DUA. A segunda fase seria representações da aprendizagem. Quais seriam elas? Aqui, nesse slide, está falando os alunos. Então, por quê? Porque essa autora utilizou essa nomenclatura o ano passado, tá bom? Então, os estudantes devem expressar o que aprenderam para compreender o que foi internalizado. Então, através do conteúdo apresentado com uma diversidade de estratégias, os alunos irão representar o que eles entenderam do conteúdo pode ser através da oralidade, através da escrita, tá? Ou através do próprio desenho. Qual seria a próxima etapa do DUA? O engajamento. O estudante precisa entender onde este conteúdo pode ser utilizado, praticado. Se nós fôssemos puxar o nosso exemplo dado inicialmente sobre o corpo humano, então nós vamos colocar assim, vamos colocar as partes do corpo. Para que a importância das mãos, a importância dos pés? Então, nessa questão do engajamento do estudante frente ao conteúdo trabalhado, certo? Entraremos mais duas diretrizes. Dentro delas, transversalidade da educação especial, integrando a educação regular em todos os níveis e modalidades, seja na educação infantil, na educação básica, do 1º ao 9º ano, no ensino médio. Desenvolvimento universal para a aprendizagem, que é o DUA. Vocês estão vendo aí que dentro da nossa política usa-se desenvolvimento. Em alguns autores usam como desenho universal para a aprendizagem. O desenvolvimento de práticas inclusivas com vista ao DUA e a eliminação de barreiras no ambiente escolar. Mais uma interação no quiz. Sobre o DUA, qual a alternativa está incorreta? Ter acesso a diferentes maneiras de apresentação do mesmo conteúdo? B. Os alunos devem expressar o que aprenderam para compreendermos o que foi internalizado? C. Desenvolvimento único da aprendizagem. Então, vamos lá. Vamos dar um minutinho para vocês interagirem no chat com a gente. Não esqueçam, então, de estar pontuando a alternativa incorreta, tá? A, B ou C. Então, a incorreta, desenvolvimento único de aprendizagem. Não, o DUA não tem um jeito só de aprender, né? Então, nós temos uma diversidade de estratégias. Então, o DUA, nós podemos trabalhar o conteúdo de diversas maneiras. Uma das diretrizes vai ser muito, vocês vão escutar muito daqui para frente, é sobre o ensino colaborativo. O que é o ensino colaborativo? O ensino colaborativo envolve um trabalho de parceria em sala de aula entre o professor do ensino regular e o professor do AEE. Não esqueçam que o professor do AEE é o professor de sala de recurso. Nas escolas que não têm a sala de recurso, tem o serviço da itinerância. Então, esse trabalho colaborativo dentro de sala de aula entre os dois professores, os professores regentes e o professor do AEE. Então, o ensino colaborativo seria professor especialista mais professor do ensino comum, igual a dupla. Estarei pontuando aqui uma indicação literária sobre o ensino colaborativo, sobre o DUA, das intenções da formação docente para a inclusão, contribuições do desenho universal para a aprendizagem. A Jaqueline foi uma parceira nossa durante esse período da gente estar trabalhando, muito interessante. Abaixo também tem uma apresentação dela no YouTube, que ela nos disponibilizou.
O livro das intenções da formação docente para a inclusão, contribuições do desenho universal para a aprendizagem, pontua a formação de professores e a organização do ensino como papéis relevantes nas políticas educacionais quanto à necessidade de práticas pedagógicas inclusivas. Diante dessa temática, a autora elaborou e aplicou uma ação didática formativa, unidade didática, produto educacional, voltado à formação de professores para a inclusão no que tange ao planejamento de atividades pedagógicas com base nos princípios do desenho universal para a aprendizagem. Uma indicação muito válida, muito interessante, da Jaqueline. O que você entende por ensino colaborativo? Mais uma interação nossa pelo chat. O que vocês conseguem colocar para a gente, bem resumidamente aí, ou numa palavra, o que seria o ensino colaborativo? O que vocês conseguem dimensionar, né, e pontuar para a gente do ensino colaborativo? Nós temos mais 2 diretrizes. Dentro delas, atendimento educacional especializado, o AEE, que nós temos unidades escolares que têm a sala de recurso, que é o espaço físico, e a itinerância, que o professor da itinerância utiliza vários espaços da escola, seja o pátio, sala de leitura, os espaços que estão disponíveis naquele momento do atendimento, tá? O AE, a ampliação do AE com vistas ao fortalecimento de um sistema educacional inclusivo. E o ensino colaborativo, a efetivação do ensino colaborativo para a articulação entre o professor especializado e os professores regentes das classes comuns ou regulares. Mais uma indicação muito, muito válida. O que é o ensino colaborativo da Vera e da Ana Paula Zerbato? Pensar no aprimoramento das práticas pedagógicas em tempo de inclusão escolar é extremamente necessário. A cada dia, temos a satisfação de verificar a frequência de mais alunos público elegível da educação especial nas escolas comuns. Por isso, para você, educador ou profissional especializado, que compreendeu que inclusão escolar não se faz sozinho, este livro lhe mostrará o passo a passo para a construção de um trabalho de parceria e colaboração em sua escola por meio da implementação do ensino colaborativo. Esperamos que os elementos compartilhados em cada página possam servir de inspiração e fundamentação na construção de uma educação mais acessível a todos. Boa leitura e mãos à obra. Temos mais um quiz para fomentar a nossa interação. Escreva no chat qual alternativa está correta sobre o ensino colaborativo. A. Professores que se alternam para ministrar as aulas das disciplinas. B. Um professor ensina a lição enquanto o outro permanece sentado, observando sem função ou tarefa específica. Ou C. Articulação entre o professor especializado e os professores regentes de classe comum. Vamos lá, gente, vamos interagir. O que vocês conseguem colocar, pontuar rapidinho para a gente sobre o ensino colaborativo? É muito importante a nossa interação, né, para deixar o nosso ATPC mais rico, mais produtivo, interativo. Vamos lá. Então, o que seria o ensino colaborativo? A articulação, esse trabalho coletivo entre, né, essa dupla que nós iremos nos fortalecer para fazer o ensino colaborativo dentro da sala de aula com os alunos público elegíveis da educação especial. Tchau, tchau, até mais. Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou PCNP dos anos iniciais, com ênfase na educação especial, me chamo Janaína e estou aqui
para compartilhar, como a Bel já estava falando, né, sobre a política da educação especial, as suas diretrizes e seus encaminhamentos. Temos essa imagem aí, um ponto de interrogação, né? Sempre nos remete a algo que é para nós pensarmos um pouco, refletirmos sobre. Então, sobre os materiais e tecnologias assistivas, quais são utilizados na unidade escolar em que você atua? Pessoal, esses materiais para nos darem suporte, para se fazer possível tudo o que a Isabel já mencionou até aqui. Quais são os materiais de tecnologia assistivas que vocês possuem na unidade escolar? Pode escrever no chat, a sua participação é bem-vinda. Materiais e tecnologia assistiva. Ampliação da rede, recursos pedagógicos de acessibilidade e de tecnologia assistiva. Todo o suporte, né, para que se cumpra o DUA, como que eu vou apresentar maneiras que o meu aluno desenvolva essa aprendizagem? É através de um jogo, ele precisa de um teclado diferenciado, ele precisa de uma tesoura adaptada. Como é que eu vou fazer com que esse meu aluno, ele se sinta cada vez mais inserido nesse processo de inclusão, de aprendizagem? Como que eu facilito esse processo para ele? Cultura inclusiva. Fomento de uma cultura inclusiva nas escolas, de forma que os espaços escolares estejam prontos a acolher todos os estudantes. Então, pessoal, é a escola pensada em todos os seus cantinhos para atender os alunos, para que eles se sintam realmente incluídos, né, inclusos. E é aquela escola que o pai e a mãe chegam e olham e se sentem seguros, sabe que o seu filho vai ser realmente incluso ali. Sabemos que é um processo, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas nós precisamos caminhar nesse momento para atender, pensar cada dia mais, como a Isabel falou, eu tenho rampa para que o meu aluno chegue à biblioteca, a sala, tem condição de, a mesa, atender um aluno cadeirante? Então, nós temos que pensar em cada cantinho para atender de melhor forma esse meu estudante. Então agora nós vamos apresentar algumas tecnologias assistivas aí. A Miriam já apresentou no ATPC passado, mas temos aí, né, acionadores de mouse por movimento de cabeça, monitor de tela, órtese para digitação, e nós temos várias aí. Tecnologias assistivas, jogos, a mesa, lupa, os banheiros adaptados, né, os engrossadores que nós podemos comprar ou mesmo construir para os lápis. Todos esses recursos aí pensados para atender melhor nossos estudantes. Tesoura adaptada, a máquina de braille, entre outras aí. Então, agora nós vamos ter um momento aí de interação. Escreva no chat uma palavra que represente para você a educação exclusiva na rede escolar. Escreva lá no chat, pessoal, para você, uma palavra-chave que represente a educação inclusiva na rede escolar. Sua participação é importante aí, porque às vezes você pensa, essa palavra, será que é isso? Será que não é? Então, no momento que você escreve aí, você sana a dúvida de alguém, nos ajuda aqui com a sua interação, será muito produtiva a nossa reunião. Agora nós vamos para uma próxima diretriz, que é a rede escolar inclusiva. Então, é a união de esforços para a construção de uma rede escolar cada vez mais inclusiva. Então, de tudo que a gente já falou, né, são todos engajados nesse processo, para que a escola seja cada vez mais inclusiva. Como que eu penso, como que eu planejo o meu plano de ação, com vistas que cada dia mais a minha aula, os espaços escolares sejam inclusivos. Então, é esse engajamento, esses esforços concentrados nessa rede escolar inclusiva. Educação e trabalho, oportunidades de educação para o trabalho e mundo do trabalho. Então, como é que eu vou formar o meu aluno? Como é que ele vai... Retomando o mundo do trabalho,
nós pensarmos além dos muros. Quando esse aluno ele se formar, como que ele vai dar continuidade à sua vida? Né? Nós sabemos que tem diferentes aprendizagens, mas todos somos capazes de aprender. Então, como é que eu vou formar esse aluno com esse planejamento futuro, para que ele continue a sua vida, ele leve tenha uma vida social, que ele consiga ter uma renda? A diversidade e a inclusão significam dividir, compartilhar e vivenciar o mundo, ao lado de todos, sem diferenciar ou mesmo classificar como diferentes ou iguais. Duane Bonfim. Pessoal, gostaríamos de finalizar com uma mensagem. A diversidade e a inclusão significam dividir, compartilhar e vivenciar o mundo ao lado de todos, sem diferenciar ou mesmo classificar como diferentes ou iguais. Duane Bonfim. Nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês e que tenho certeza que a cada dia a nossa escola será cada vez mais inclusiva. E estudar muito, 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 eu acho que faz parte nós todos, né, como professores. E conte com a gente sempre que precisar, tá? Estamos aqui para estar junto com vocês nesse processo da inclusão cada vez mais efetiva. Tchau, tchau, pessoal. Agradecemos a participação. Um beijo no coração. Beijo no coração de vocês e mais uma vez obrigada. Tchau, tchau. Agradecemos a participação mais uma vez das especialistas, Janaína, Isabel, muito obrigada pelas orientações e também agradecemos a participação dos professores lá no chat do YouTube. Muito obrigada, viu, pessoal? Nós estamos seguindo na nossa formação com um tema agora, itinerários formativos e a escolha literária, pessoal. Nós trouxemos aí o diálogo da escolha das obras que a escola já recebeu e que vão receber em 2022. O que nós devemos trazer de mais importante neste momento é que a leitura embasa todas as nossas ações diante das diferentes disciplinas e dos diferentes itinerários que seguirão no ano de 2022. E para isso, a PCNP Camila fará as orientações sobre indicação de algumas obras que já fazem parte da Escolha Literária 1 e da Escolha Literária 2. E contando também com a prática exitosa que será apresentada da Escola Arthur Cirillo. Nesse momento, eu passo a palavra para a PCNP Camila. Camila? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou dar continuidade à formação de hoje, apresentando aí um pouquinho da nossa sala de leitura e de coisas que estão acontecendo e obras que estão chegando aí, novidades, muitas novidades por aí. Eu sou a PCNP Camila, e antes de falar um pouquinho sobre essas obras, sobre as novidades que estão por vir, eu quero apresentar para vocês um projeto realizado na Escola Arthur Cirillo Freire, um projeto, assim, maravilhoso, um projeto divertido, um projeto rico, que trouxe uma aprendizagem imensa para os nossos alunos. Então, os idealizadores do projeto são os professores da sala de leitura, a Luciana do ensino fundamental e o Valdejan do ensino médio, a Luciana com os anos finais, tá, pessoal? E ambos, né, juntaram as suas forças e criaram esse projeto que eu vos apresento, que é um projeto, olha, que vale a pena replicar aí na escola de vocês. É o projeto Bookflix. Muito legal, né, gente? Esse projeto, ele buscou o quê? Aproximar ao jovem o hábito de leitura. Através do quê? Da exposição em um painel montado na escola com diversos livros, né, que temos aí na sala de leitura e suas respectivas resenhas e filmes. Ou seja, eles fizeram uma relação das obras, dos livros, com filmes e séries, né, que são da mesma obra. Olha que legal, trouxe esse link, essa relação, para que os alunos conhecessem, né, para que eles pudessem saber que não só tem o filme, a série, mas também tem o livro. E muito além
de que aquele filme e aquela série, na verdade, se originou através do livro. Então, o livro é a obra original. Ali é uma reprodução. Então, o objetivo também desse projeto foi direcionar esses estudantes para a leitura de livros, a partir daquelas preferências que eles possuem em relação aos filmes e às séries. E eles fizeram uma coisa inusitada. Eles pensaram numa ideia de um caminho inverso, né? Ao invés de apresentar o livro primeiro e depois o filme ou a série, eles apresentaram o filme e série, buscaram aquilo que os alunos já conheciam, já haviam assistido, para daí então apresentar a obra e mostrar essa possibilidade que é de fazer a leitura original da obra. Olha que legal, é muito bacana. Parabéns aí aos professores, né, idealizadores deste projeto. Então, olha como ficou bacana. Eles fizeram aí um painel, denominou Bookflix, e nesse Bookflix eles colocaram as mais diversas obras que contém aí na sala de leitura da escola deles, e que também, né, foram um sucesso aí, tanto em filmes quanto em série. Então, foi uma relação, assim, maravilhosa. Então, fica a dica aí para vocês desse projeto. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os itinerários formativos, especificamente das obras que estão chegando para o novo ensino médio, tá bom? Então, pensando aí em sala de leitura, obras que estão chegando relacionadas aí aos itinerários formativos. Então, percebam que nós tivemos a indicação de livros, né, neste ano de 2021. O processo prevê o quê? A participação de todos os níveis da secretaria, né, da estrutura da secretaria, da SEDUC. Começou pelos estudantes e professores, né, que fizeram aí as indicações, e depois passando para as equipes, diretorias, para que fosse, então, validada essas obras. Então, houve o processo de validação, aqui na diretoria, por exemplo. Então, houve essa coletânea de obras, essa busca, e depois a validação aqui, por exemplo, na DS Sorocaba. O objetivo principal desta aquisição destas obras foi levantar indicações de títulos de interesse de estudantes, professores das escolas, porque nada melhor do que ouvir vocês, do que ouvir os alunos, e saber realmente o que vocês querem ler, o que vocês querem trabalhar. Então, essa foi a ideia da SEDUC, fazer isso muito próximo e mais próximo possível da realidade. E aí eu tenho algumas obras aqui que eu quero apresentar a vocês, muito bacana, muito legais, que vale a pena ir conferir na sala de leitura de vocês e realizar um trabalho, lógico, né? Agora pensando em 2021. Então, por exemplo, na área de linguagem, códigos e suas tecnologias, nós temos aí o livro A Língua de Eulália. Assim, é um livro maravilhoso que fala de duas universitárias, então as protagonistas são universitárias, que é a Vera e a Silvia, e a esperta Emília, e elas vão passar aí as férias numa chácara, né, na chácara da professora Irene, e como elas são muito dedicadas, a Irene se reúne todos os dias, né, com 3 professoras do curso primário, transformando suas férias em uma espécie de atualização pedagógica, em que as alunas reciclam seus conhecimentos linguísticos. Então, olha que bacana, é uma aprendizagem diferente, né? Uma linguagem diferente, não é aquela coisa só trabalhando na parte pedagógica, teoria, é trabalhando na prática, mostrando, né, na prática uma ideia de livro que trabalha a teoria. Então, super bacana aí para vocês. É um gênero textual novela, né, e flui em diálogos que são deliciosamente informativos. Então, é muita informação nesse livro, muito legal, vale a pena conferir, então, na sala de leitura de vocês, tá? Fica a dica. Também na área de linguagem, código e suas tecnologias, nós temos aí Educador Alquimista, pensando, né, nessas mudanças que estão acontecendo, que já vinham acontecendo e de repente fez um boom, né, e agora vieram para ficar, e a gente já sabe de todas essas transformações, educação 4.0, enfim. Mas não podemos deixar
de pensar em aprendizagem com significado, né? Que todas essas transformações, né? Que toda essa imersão tecnológica que estão acontecendo nas escolas, que está acontecendo na educação, seja para aproximar cada vez mais a aprendizagem dos estudantes, né? Para os estudantes. Então, que eles possam aprender cada vez mais e uma aprendizagem com significado, que nada melhor do que aprender, né? Entendendo, compreendendo aquilo, sabendo o porquê e para que usar. Então, eu tenho na sinopse falando assim: quantas vezes já paramos para pensar na quantidade de informações recebidas ao longo da nossa vida? Sabemos quais dessas informações transformaram-se realmente em conhecimento e como isso se deu? Então, a educadora Maria Lúcia Marcante Nadio mostra nesse livro que ser educador alquimista, capaz de transformar informação em conhecimento e bons exemplos em princípios de vida, é algo que pode ser conseguido por qualquer pessoa. Basta ter disponibilidade para ser autêntico, coerente, flexível e ter muita coragem para romper com paradigmas ainda vigentes em relação ao ensinar e educar. Gente, super vale a pena essa obra. Então, busquem ela aí na sala de leitura de vocês, quando vocês receberem. Fica aí mais uma dica para a área de linguagem. Agora, vamos pensar na área de ciências humanas e suas tecnologias. Nós temos aí o livro da Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, um livro conhecido, né? Porque o Brasil ainda não deu certo. Quando chegou o exílio no Uruguai, em abril de 1964, Darcy Ribeiro queria responder a essa pergunta na forma de um livro-painel sobre a formação do povo brasileiro e sobre as configurações que ele foi tomando ao longo dos séculos. Então, é uma obra que vai retratar essas transformações, vai buscar essa raiz cultural, enfim, vai trazer muita reflexão. Então, outra obra aí que vale super a pena ser lida e ser estudada. A área de ciências humanas e suas tecnologias. Vamos pensar em mais um livro aí da área de ciências humanas, que é As Ciências Humanas e as Sociais Aplicadas e a Competência no Desenvolvimento Humano. É um livro bastante teórico, mas de uma aprendizagem riquíssima. São pesquisas, né? Então, veja que tem sempre a relação com realidade, pesquisa, que contribuem para o reconhecimento e democratização do acesso à riqueza de diversidade existente nas diversas regiões do Brasil. Então, essas pesquisas elas vão apontar também estratégias identificadas a exemplo da organização de cooperativas, empreendedorismo, uso de tecnologia e a importância, lógico, de políticas públicas. Então, outra obra que vale a pena conferir. A área de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, pensando agora mais na área de exatas, nós temos aí Corpo e Cultura Digital, diálogos interdisciplinares. Então, vivemos permanentemente imersos na cultura digital. Então, essa obra ela vai trabalhar muito essa questão da apropriação, né, do digital, dessa cultura digital que está acontecendo, que nós precisamos, né, nos ligar quanto a isso. As antigas fronteiras que diferenciavam o humano da técnica tornam-se cada vez mais tênues, e as relações entre eles mais complexas e ambíguas. Então, a partir dessa perspectiva aí, assumida pelo corpo em nossa cultura e a fusão entre o homem e a máquina, o livro Corpo e Cultura Digital nos apresenta questões que sinalizam essa complexidade e também a importância, né, a relevância e a autoridade do tema. Então, outra obra super legal para vocês aí estarem se apropriando aí desse conhecimento. Mais uma obra da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Fase das tecnologias digitais em educação matemática. Já pensou relacionar matemática com tecnologia? Aproveitar, né, dessa questão da tecnologia para o uso, né, da linguagem matemática. Este livro, além de sintetizar de forma retrospectiva e originar uma visão sobre o uso de tecnologias em educação matemática, resgata e compila de maneira exemplificada questões teóricas e propostas de atividades. Olha que bacana, gente, um livro que traz até proposta de atividades, apontando assim inquietações importantes sobre o presente e o futuro da sala de aula de matemática. Outra obra que vale a pena conferir, ainda mais nesses dias atuais, né?
Agora vamos pensar nas obras literárias diretamente para os nossos estudantes. Temos um livro que já chegou em algumas salas de leitura, está chegando, vai chegar, se Deus quiser, que é o Ensino Fundamental Anos Finais, Malala, a menina que queria ir para a escola. Gente, é um livro fundamental, né, de ser trabalhado em sala de aula. Vocês podem realizar um projeto interdisciplinar com ele, enfim. Aproveitem dessa obra, utilizem, é uma obra rica e super valiosa para ser trabalhada na escola. Então, é um livro-reportagem, né? A jornalista Adriana Carranca, ela relata às crianças a história da adolescente, né, paquistanesa, a Malala, que foi baleada, né, muitos de vocês com certeza conhecem a história, e ela traz aí, a repórter, ela vai trazer percepções sobre o Vale do Swat, a história da região e a definição dos termos mais importantes para entender, então, a vida dessa menina, o que realmente ela passou, como que foi isso, como se deu tudo isso. Então, super recomendo para vocês. Tem, com certeza, se não tem, vai chegar aí na biblioteca de vocês, na sala de leitura. E outra obra que pode ser trabalhada também aí com os estudantes agora do ensino fundamental, outra obra literária, focada no ensino fundamental anos finais, é Procura-se um Planeta Sustentável, da autora Tânia Alexandre, que vai relatar a história de Rafael, que é um adolescente sensível, ele é radical, e ele tem uma ideia fixa. Quando ele completar 18 anos, ele quer ir para a França. E por quê? Porque lá ele quer trabalhar com o tio, que é um biólogo, e que luta pela preservação do planeta. Porém, à medida que as coisas vão acontecendo, as ideias vão amadurecendo, ele começa a rever suas ideias, principalmente depois que se apaixona por Karina. Como Rafael irá conciliar esse amor e o desejo de contribuir para a preservação do meio ambiente? Então, essa é a ideia, né, de pensarmos aí numa obra que vem trazendo uma ideia, né, que no caso, uma temática de sustentabilidade, né, uma temática de reflexão, mas que também trabalha com essas questões da questão emocional, da questão de relacionamento. Então, assim, super pertinente para ser trabalhada, por exemplo, até mesmo no projeto de vida, por que não? É porque ele tinha um projeto a princípio, né? Ele já tinha a ideia fixa que ele faria tal coisa, mas de repente, quando as coisas começam a acontecer, ele já repensa o seu projeto de vida. Então, até mesmo na aula de projeto de vida, esse livro pode ser utilizado. Já pensou que legal? Fazer, sei lá, um projeto interdisciplinar, enfim, ciências, língua portuguesa. Muito legal, né, gente? Pensando agora no ensino médio, obras literárias para estudantes do ensino médio. O Perigo de uma História Única, Chimamanda. É uma autora negra e ela vai trabalhar essa questão antirracista, tá bom? Ela vai trabalhar muito essa temática. Então, o que sabemos sobre outras pessoas? Como criamos a imagem que temos de cada povo? Nosso conhecimento é construído pelas histórias que escutamos, e quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será a nossa compreensão sobre determinado assunto. Então, assim, é uma autora que vai trazer de uma forma totalmente inédita, né, essa questão da reflexão, do pensar mesmo, dessa temática antirracista, do respeito, do amor, enfim. Super pertinente para ser trabalhado aí com o ensino médio. Não é nem uma dica, é necessário, tema necessário. Eu peço encarecidamente que vocês incluam aí nos projetos, nas atividades que vocês vão desenvolver ao longo do ano de 2021. Então, por favor, acrescentem essa obra nos projetos de vocês. E também outras obras que forem chegando dentro, que sejam relacionadas a essa temática antirracista. Outra obra para o ensino médio também, que está chegando aí super legal, né, de José Saramago. A gente já conhece esse autor, ele vem trazer essa ideia aí da sua temática da caverna. Então, é um romance, né, ele foi publicado em 2000. Nele, disseca-se o quê? Através da história de pessoas comuns, o impacto destruidor da nova economia sobre as economias tradicionais e locais. Trata-se da história de uma família de oleiros que vê sua vida transformada com a chegada de um grande centro de compras à cidade.
Então, assim, trabalhando essa questão de mudanças, quebra de paradigmas, transformações, revoluções, enfim. Então, super vale a pena para ser trabalhado e também pode gerar um projeto aí interdisciplinar, com português, história, geografia, enfim. Dá para se pensar muita coisa aí com essa obra. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse livro, que de repente muitos de vocês até já conhecem, já fizeram a leitura, de repente até tem aí na biblioteca particular de vocês, que é O Corpo Fala. Um livro, assim, interdisciplinar, porque eu acredito, assim, que todos devem conhecer e trabalhar. E não só para o trabalho em sala de aula, para a escola, mas para a vida de vocês. Então, super bacana a leitura desse livro, né? Ele vai desvendar aí a comunicação não verbal do corpo humano. Também pensando até em língua portuguesa da linguagem não verbal, vocês podem trabalhar, de repente, essa temática com os alunos. Enfim, fazer uma relação. Então, ele vai fazer uma análise dos princípios subterrâneos que regem e conduzem o corpo, e a partir desses princípios aparecem as expressões, os gestos e atos corporais que, de modos característicos, estilizados ou inovadores, expressam sentimentos, concepções ou posicionamentos internos. Então, super vale a pena, super indico para que vocês façam a leitura, façam um trabalho com ele. Enfim, é um livro até que pode ser trabalhado em ATPC, super bacana. E, pensando na nossa temática de hoje, né, no que foi abordado, está sendo abordado no nosso ATPC de hoje, nós temos aí essa obra especificamente trabalhando aí direitos humanos, que é o que é fazer a coisa certa, justiça. Então, o autor, né, Michael, ele vem trabalhando essa ideia de que o livro é injustiça, o que é fazer a coisa certa. Sandel ele vai dramatizar o desafio de meditar sobre esses conflitos e mostra como uma abordagem mais segura da filosofia pode nos ajudar a entender a política, a moralidade e também a rever nossas convicções. Então, assim, super indico para vocês estarem fazendo a leitura, fazendo um trabalho interdisciplinar, de repente, mesmo para vocês, para a vida, enfim, uma obra que vale a pena conferir. Bom? E é isso. Eu encerro a minha parte por aqui e agradeço a participação de vocês até o momento e continuem participando. Se vocês quiserem colocar aí através do chat, né, vamos fazer uma interação. Coloquem para mim se vocês já fizeram a leitura de alguns desses livros, se vocês já fizeram algum trabalho com algum desses livros. Eu sei que tem escolas que já fizeram trabalho com o livro, por exemplo, da Malala, que já chegou em algumas salas de leituras por aí, e já aconteceu o projeto, já aconteceu atividade com esse livro, por exemplo. Então, coloque aí no chat, por favor, se vocês realizaram alguma atividade com alguns desses livros, se vocês já fizeram a leitura, se vocês, de repente, possuem, de repente, com certeza, deve ter algum professor aí que tem esse livro. Então, se vocês têm esse livro, de repente, se vocês desejam adquirir, enfim. Coloquem aí o que vocês acharam, né, dessas obras, se vocês acharam relevantes as temáticas, pertinentes, se vocês gostaram, coloquem aí a opinião de vocês, tá bom? No geral. O que vocês sentiram, né, com essa chegada aí dessas novas obras aí para a sala de leitura da escola de vocês. Tudo bem? Então, encerro aqui minha parte. Obrigada. Finalizando a nossa formação, entraremos agora no tema do simulado da Diretoria de Ensino de Sorocaba, Língua Portuguesa. Nós observamos os resultados e vamos compartilhar novamente com vocês, já foi compartilhado via boletim, no dia 3/11, em relação às habilidades ainda não consolidadas pelos nossos estudantes. E verificamos que, no 9º ano, as habilidades de menor acerto foram a da questão 6 e questão 8. A questão 6 envolve a análise de recursos gráficos, mais uma vez, e aí utilizando, dentre a perspectiva de uma poesia, quais são os recursos adotados, a gente vai dar uma olhadinha nisso já já. E na questão 8 também nós teremos aí a informação implícita presente no texto, como também os recursos utilizados, tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal, e os efeitos e sentidos causados no público leitor. Vamos dar uma olhadinha.
Então, na questão 6, nós temos aí o pássaro em vertical. Essa poesia muito importante que vem trazer um significado tanto na sua estrutura, na visualização de sua estrutura, quanto também no efeito causado pelas palavras que estão organizadas aí no texto, escrito por Libério Neves. Observamos que o recurso utilizado envolve tanto o espaço vertical como horizontal, e a estrutura poética em versos, estruturando em estrofes. Então, todas essas análises, o professor retoma, esclarece sobre o sentido dessa poesia, quando ela foi adotada, em que contexto, né, o nosso autor Libério escreveu. Todas essas informações são importantes, porque elas vão trazer tanto a contextualização da autoria, de quando essa poesia foi construída, quanto os significados adotados pelos recursos gráficos. Então, a pergunta traz aí o título, o pássaro em vertical, e aí nós vamos trazer também o significado de todas as setas indicando tanto os espaços que se compõem na horizontal quanto na vertical. Observamos que a palavra vertical aqui ficou em evidência, e aí perguntar para os nossos estudantes qual é a posição do vertical e horizontal para trazer o significado aí do posicionamento visto na queda do pássaro em vertical. Então, o sentido norte-sul na posição vertical. Observem que a alternativa correta é a alternativa A, como nós já vimos, disposição de que as palavras foram colocadas de uma forma em que a relação produzida pela queda do pássaro, né, pássaro em vertical, a queda do pássaro segue exatamente a posição vertical que se faz presente na estruturação semiótica do texto. Então, observando novamente aqui, a palavra norte e sul descendo como a queda ocorrida pelo pássaro, que estava em sua posição horizontal inicialmente. Então, cantava, voava para lá e para cá, e aí, eis que um tiro fere e acaba o pássaro caindo em vertical, assim como as palavras estruturadas no texto. Essa poesia é importante, mas também em relação às análises dos recursos gráficos, também presente na questão 8, observamos aí o slogan que traz aí o produto de venda. Nós vamos ver aqui, pessoal, o produto em maior evidência, o produto de venda em que está uma presença, a linguagem não verbal, o chocolate, e junto ao chocolate duas alianças, uma azul e outra dourada. Então, cores diferentes representando sexos diferentes, o noivo e a noiva. Mas tudo isso a gente vai observar o passo a passo aqui. Nós observamos que o presente, além de ser a noiva, a pessoa, a companheira, faz alusão também a ficar, o presente deixar entusiasmada e emocionada quando essa pessoa tão querida observar que nessa surpresa, ou seja, num chocolate em época de Páscoa, está presente também o que ela mais deseja, que são as duas alianças. E como é que eu sei que são duas alianças? Eu vou percorrendo o texto. Observam que o chocolate está presente na data comemorativa de Páscoa. Observo que existe a presença aí do ela, que sim, com certeza estará emocionada ao presenciar as duas joias. Observamos que a peça introdutória dessas duas joias é um bombom pelo contexto de Páscoa. O presente maior será, então, o anel de noivado. E aí eu descubro que a propaganda se refere ao produto de venda das alianças pela empresa Coliseu, que é especialista em joias. Esses momentos inesquecíveis, a palavra momentos inesquecíveis faz aí nos deparar com a surpresa que está presente dentro de um chocolate, que é a época, o contexto de Páscoa. E nós, então, ressaltando que a linguagem verbal, ela foi toda adotada no percurso da propaganda, como também a não verbal na presença do chocolate e as cores envolvidas, as alianças, todos esses efeitos. Essas análises, elas foram feitas de maneira corrida, mas vocês já têm acesso a todo o material e a recontextualização dessa questão. E a gente deixa aqui para vocês alguns links que vão trazer situações de aprendizagens focadas em habilidades do 9º ano e também um banco de questões aí para vocês verificarem e adequarem se assim julgarem necessário, pessoal.
Vamos seguindo agora com a terceira série de ensino médio. Nós temos aí 2 questões também que não foram, questões que não são fáceis, viu, pessoal? Não teve uma porcentagem aí boa de acerto, mas vamos observar que elas não são fáceis. A primeira, questão 2, reconhecer as características e organização de artigo de opinião, e a segunda, questão 4, que é estabelecer relações entre partes do texto, e aí considerando a construção composicional do gênero adotado. Vamos dar uma olhadinha? Então, a primeira, a questão que nós nos referimos, que é a questão, vamos montar aqui, a questão número 2, ela vem aí trazendo o texto dinamismo renovado. Esse texto, ele faz aí uma alusão ao filme da Era do Gelo 4, em que há um comentário depreciativo em relação à questão da elucidação do filme. Vamos dar uma olhadinha nessa questão? E assim, com a trama batida recontextualizada que começa a Era do Gelo 4. Veja que existe aí uma crítica já expressa e implícita também, mas expressas na palavra trama batida. Então, vê-se que é redundante, a trama já não é nenhuma novidade, e traz aí o presente uma crítica tanto implícita no contexto em que batida vem ao encontro do pensamento do estudante, que é uma trama que já foi um desenvolvimento de um enredo que já foi muito contextualizado em outros filmes. E nós também observamos que no final traz assumidamente infantil, inclusive com algumas piadas voltadas para as crianças pequenas na Era do Gelo. Chama atenção também atenção pela qualidade da animação, especialmente na cena da tempestade em alto mar. O 3D, por sua vez, conta com alguns bons momentos, mas não impressiona. Então, veja, aqui existem duplas observações em relação ao filme que não são boas. Mas, com certeza, quando diz assumidamente infantil, inclusive com piadas voltadas para crianças, existe aí uma ligação interna entre criança e o público infantil, na perspectiva de chamar a atenção nas animações. Então, essa é a menos agressiva em relação ao filme, porém, acima é a mais agressiva. Por isso, pessoal, que os nossos estudantes ficaram muito em dúvida, com certeza até nós, em relação a desqualificar o filme, qual a posição do enunciador em desqualificar o filme. E aí ficou a resposta correta, a questão é assim, com uma trama batida, recontextualizada, que começa a Era do Gelo 4. Essa é a mais feroz em sua crítica, pessoal, então não é fácil não. A próxima, pessoal, vem o texto da questão 4, começar de novo sempre é possível. Existe aí a ideia de usar a conjunção, os conectivos que dão sentido ao texto e que trazem um significado maior a ele. E temos aí no primeiro parágrafo o enunciado. Recomeçar algo que terminou pode parecer um contrassenso. Contudo, por vezes, interrompemos algo que pode ser recomeçado, e por vezes com resultados satisfatórios, pois o tempo dado pode propiciar uma boa reavaliação daquilo que se pretendia terminar. Observamos aí que existe uma finalização de ideia, e quando nós pensamos nessa finalização com o pois, observamos que poderemos substituir, por exemplo, portanto, o tempo dado, logo o tempo dado, e existe uma finalização, uma conclusão em defesa da ideia inicial. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, no primeiro parágrafo desse texto, no trecho, pois o tempo dado pode propiciar uma boa reavaliação, o termo destacado foi utilizado para, observamos aí que o pois, ele traz a ideia de uma conclusão, finalizando o pensamento, e vem entre vírgula, antes do pois possui a vírgula, que é obrigatória numa análise de uma oração, uma conjunção subordinativa conclusiva. Então, nós temos aí a alternativa B, que é a correta, indicar uma conclusão, mas muito difícil, pessoal, porque liga aos vários outros aspectos da explicação. Então, a gente sabe que essa questão não é fácil, não. Nós deixamos aqui mais um banco de questões para que vocês também tenham oportunidade de avaliar e retomar alguns conceitos que envolvem a formação, né? A retomada do simulado da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Mais uma vez, muito obrigada, agradecimento novamente especial a todos os participantes
e aos professores que estão aí junto conosco na nossa formação e com certeza contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino de todos. Muito obrigada, viu, pessoal? Bom descanso a todos e até a próxima. Tchau, tchau.